Boa noite, graça e paz a cada um, bom revê-los. E de manhã a gente teve um tempo muito proveitoso aqui, graças a Deus. E eu queria orar com os irmãos, eu queria orar com você, e eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, só para a gente se concentrar. E eu queria que você pedisse para Deus para dar uma palavra para o seu coração. Eu sempre digo que a gente não pode desperdiçar nosso tempo e sair daqui da forma que a gente entrou. A gente precisa sair mais parecido com Jesus. E eu não tenho capacidade de fazer isso na sua vida, você também não, mas Deus pode. Então você pode orar para Deus e falar: Senhor, uma palavra para mim nessa noite, que eu possa entender aquilo que vai ser falado, que eu possa compreender a Tua palavra e sair daqui com a Tua palavra no meu coração. Você pode dizer isso para Deus, por favor, nesse momento? Que a gente possa usar bem os próximos minutos, remir bem o tempo, porque é o tempo que Deus nos dá, e a gente precisa ser bom mordomo desse tempo, e guardar a palavra do Senhor no nosso coração. É assim que nós oramos, e é assim que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Amém? Vocês estão animados? Estou desconfiado, hein? Tá joia? Semana passada nós começamos uma série de mensagens que chama Expectativas Divinas. Todo início do ano a gente faz a nossa listinha. Isso é bom, isso é proveitoso. E a gente tem alguns objetivos na vida. A gente tem o objetivo de cuidar melhor da saúde, amém? Cuidar melhor da saúde, a gente tem o objetivo de sair do verbo to be, a gente quer avançar, e talvez a nossa sugestão desde domingo passado, e será o próximo domingo também, que tal a gente inverter um pouquinho e fazer a seguinte pergunta: quais são as expectativas que Deus tem para mim durante o ano de 2026? Porque a gente sabe, a palavra de Deus diz que a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser? O que é esse negócio, né, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O texto sagrado, o Salmo vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Como que é isso? Talvez a gente poderia perguntar o seguinte: qual é a expectativa de Deus ao nosso respeito? Se eu pudesse chegar para Deus agora e falar: Deus, o que você espera de mim em 2026? Se o Senhor fosse ticar, se o Senhor fosse fazer uma planilha, e o Senhor fosse verbalizar, o que o Senhor espera de mim no ano de 2026? Eu queria responder isso a partir do texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, eu vou ler em duas versões, da Nova Versão Internacional e na Nova Versão Transformadora. E diz o seguinte, se você puder acompanhar comigo a leitura, lê comigo, por favor, vamos lá? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Estão comigo? Olha só, então Deus mostrou o que Ele quer para a gente. Se Ele fosse fazer a listinha, Ele está fazendo hoje, Ele perguntaria para a gente o que Ele quer do Jefferson em 2026, o que Ele quer do Felipe, o que Ele quer de cada um de nós. E aí o profeta Miqueias vai destacar três coisas. Primeiro, que eu e você em 2026 pratique a justiça. Isso é difícil, porque a gente não tem muita referência disso. Eu estou falando sociologicamente, tá bom? Teologicamente a gente tem Deus. E a primeira coisa que Deus exige de mim, de você, de nós, é que a gente pratique a justiça. E a segunda coisa que Miqueias vai dizer é que a gente ame a fidelidade. E a terceira coisa é que ande o quê? Humildemente com o Senhor. Agora deixa eu ler na Nova Versão Transformadora, que é uma boa versão também, tá bom? É uma ótima versão também, que a gente tem nas nossas mãos essas ferramentas. Diz assim: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de vocês.
de você? O que ele requer de nós? Pratique a justiça, ame. Agora ele vai trocar a palavra, essa palavra lealdade, a expressão hebraica hesed, ela pode ser traduzida como misericórdia, bondade, e agora ele vai trocar a palavra fidelidade pela palavra o quê? Gosto muito dessa tradução. Essa tradução, eu gosto muito quando ele diz misericórdia. Então ele vai dizer que a gente, povo de Deus, pratique a justiça, mas não esqueça que a gente deve amar o quê? A misericórdia. Mas não só amar a misericórdia, mas andar humildemente com o nosso. Então são essas três coisas. Semana passada a gente viu o que é andar em justiça. Hoje eu quero trilhar esse caminho com vocês, de como que a gente faz para amar a misericórdia, praticar a misericórdia. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é: quem que nos influencia no nosso comportamento? Quem que faz a nossa cabeça? E aí eu fui fazer uma pesquisa básica. Aqui a fonte é a revista Dinheiro. Isto é, na lacuna lá falando sobre finanças. E aí a pergunta é, eu coloquei lá no Google, no meu celular, quem foram os maiores influencers de 2025? Aí 2025 estava lá, Neymar, tá? E aí você não conhece, eu vou falar para você quem é. Essa do meio é a Virgínia, tá bom? Tá bom? Alô Virgínia, me ajuda a esquecer essa menina. Você não sabe o que é, tá bom? Sou só eu que sei, tá joia? Então faz cara de paisagem, tá bom? Então olha só, é a Virgínia. Quem que é a Virgínia? Está sendo gravado, eu vou ser bem ético, tá bom? Porque a minha vontade não é ser ético, tá bom? É uma descabeçada que tem por aí. Tá joia? E olha, ela é a segunda pessoa que tem mais o quê? Seguidores no nosso país. Faz a cabeça do povo. Dita comportamento. Terceiro, no ano passado, o ex-marido da Virgínia. Você não sabe quem é, eu vou te dar em primeira mão, Zé Felipe. E aí eu coloquei lá no Google, quais são os influencers, os maiores influencers agora nesse início de 2026. Quem que aparece? Neymar, Virgínia, Zé Felipe e agora quem? O Vini, para os íntimos. Agora você não sabe, eu vou dizer isso para você. A Virgínia era casada com o Zé Felipe. E ela abandonou o Zé Felipe e agora namora o Vini. Sabia? Agora, esse povo que vive esse imbróglio, eles estão no ranking dos maiores influencers do nosso país. A música sobre eles estão sendo cantada, eles estão o tempo inteiro na mídia, eles pagam para aparecer na mídia. Ai, falei. Eles estão fazendo a cabeça de um monte de gente. Pior, eles estão ditando, sabe o quê? Comportamento. Comportamento. E como que a gente lida com isso? A gente lida com isso com a palavra de Deus, amém? A gente não abre mão da palavra de Deus. E a gente entende claramente aqui que quem faz a nossa cabeça, quem nos influencia, é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus. E é interessante que num país como o nosso, eles não estão envolvidos em programas educacionais para transformar a sociedade. Já reparou? Eles não estão envolvidos em programas de renda ou que traga algum tipo de dignidade para as pessoas. Muito pelo contrário, eles ensinam como você ganhar muito dinheiro sem trabalhar e passando outro para trás. Agora a pergunta é, se esses são os maiores influenciadores que o nosso país tem, não é à toa que o nosso país está do jeito que está. Estão me entendendo? Agora, como que a gente vai olhar em volta? A gente vai olhar a partir desses que ditam comportamento ou a gente vai olhar a partir da palavra do Senhor? A palavra do Senhor. E deixa eu dizer para você, tudo que dura e tudo que é certo dá trabalho. Estão me ouvindo? Estão entendendo? Tudo que é certo, tudo que dura e tudo que transforma vidas dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho.
E agora eu quero voltar para o texto de Miqueias, porque quem nos influencia nessa noite, na nossa vida em 2026, não são esses homens, não são essas mulheres. O nosso maior influenciador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É a palavra do Senhor. E a gente não pode abrir mão disso. Voltando para Miqueias, esse sentido da palavra, deixa eu só justificar o porquê que eu vou usar essa expressão misericórdia com vocês. Em Miqueias 6,8, a palavra hebraica traduzida por misericórdia, tem algumas versões como bondade amorosa, amor leal, benevolência. É a expressão no Antigo Testamento, hesed. Essa expressão hesed, ela foi exemplificada, por exemplo, na história do profeta Oséias, um dos profetas menores. A história do profeta Oséias é uma história pesada. É uma história de que Deus manda o profeta casar com uma prostituta chamada Gomer. Ele casa com aquela prostituta, ele tem filhos com aquela prostituta, e aquela prostituta vai embora, abandona ele, trai ele, e agora Deus manda ele buscar a prostituta de novo. E Deus estava exemplificando através disso a relação, o relacionamento que Israel tinha com Deus, que era um relacionamento de prostituição. E ali, quando Deus manda Oséias fazer isso, a grande tese do livro de Oséias é que Deus estava mostrando o seu amor leal, o seu hesed, a sua bondade, a sua misericórdia. Estão comigo? Estão entendendo agora? É essa expressão hesed, misericórdia. Mas não só isso, o significado central de hesed, essa palavra ela pode ser traduzida como amor leal, misericórdia, bondade, fidelidade, compromisso, aliança. Frequentemente essa palavra é usada no Antigo Testamento para descrever o amor fiel de Deus, a misericórdia de Deus. Lembra o Salmo 136 que diz assim: porque a sua misericórdia dura para todo sempre? Lembra disso? Porque a sua misericórdia, essa expressão hesed, ela não se limita a um sentimento, mas envolve lealdade prática. Deus mantém as suas promessas, Deus age com bondade, mesmo quando não é obrigado. O Novo Testamento vai clarear um pouquinho essa questão da misericórdia. Olha o que Jesus diz no Sermão do Monte, Mateus 5, 7. Se você puder ler comigo, vamos ler junto. Então olhe só, bem-aventurado os misericordiosos, porque os misericordiosos vão obter o quê? Então, basicamente, ele está dizendo, quem é feliz é quem é misericordioso. É isso que ele está dizendo. Porque essa expressão, bem-aventurado, significa felicíssimo. Quem é feliz? Feliz é quem é bem-aventurado. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa misericórdia. Bem-aventurado é quem é misericordioso. Ah, pastor, mas se eu fosse isso que o senhor está falando, eu sou crente, eu não sou bobo. Calma, eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Pedro vai dizer o seguinte: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem fraternalmente, mas sejam o quê? Misericordiosos. Lamentações é um texto que você conhece muito, diz assim, 3, 22, 23, diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias de Deus são o quê? Inesgotáveis. Renova-se a cada manhã. E aí essa expressão hesed, ele vai dizer assim: renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade / misericórdia, o seu hesed. E às vezes a gente confunde um pouco essa expressão misericórdia e a expressão graça. Deixa eu chamar um pastor aqui, o texto dele escrito, o pastor Ivênio dos Santos, no seu livro Alma Nua, ele esclarece um pouquinho disso para a gente. Ele diz o seguinte: vamos imaginar a graça e a misericórdia como sendo as duas mãos de Deus. Então preste atenção nisso aqui que é importante. E ele diz assim: com a mão da misericórdia, Deus segura ou retém tudo o que eu mereço. Então o que é a mão da misericórdia de Deus? É Deus não permitir que aconteça com a gente o que a gente merece que acontecesse.
Então ele dá um exemplo aqui, por exemplo, na perspectiva bíblica, ira, juízo e condenação. Deus, com a mão da misericórdia, Ele não permite que a gente seja condenado. Essa é uma mão de Deus. Com a outra mão, Ele estende a graça. E a graça é eu receber o que eu não mereço. A misericórdia é eu deixar de receber aquilo que eu mereço. E agora com a graça, com a mão da graça, Ele estende e eu recebo tudo o que eu não mereço. Salvação, vida eterna, glorificação, provisão do Senhor na nossa vida. Então são essas duas mãos de Deus. Agora eu quero contar uma história para vocês do Antigo Testamento. E essa história é um exemplo claro da misericórdia. Claro da misericórdia. Essa história talvez você não ouviu, ou talvez você já ouviu, é a história de 2 Samuel, capítulo 9. Você acompanha a leitura aqui de Davi e um camarada chamado Mefibosete. Então eu quero começar lendo a história, eu quero te explicar algumas coisas para você entrar na história. Diz assim o texto: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então olha só, o versículo 1 diz assim, Davi chega e fala assim: tem alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar? A expressão lealdade é a expressão misericórdia, é a expressão hesed. Entende agora? É essa mesma expressão. Davi, ele foi o segundo rei daquilo que nós chamamos Reino Unido. Durante o período do Reino Unido, teve 3 reis em Israel: Saul, Davi e Salomão. Diga comigo: Saul, Davi e Salomão. Mais uma vez: Saul, Davi. Você já decorou 120 anos de história. Saul governou 40 anos, Davi 40 anos e Salomão 40 anos. Vamos avançar um pouquinho mais. A história vai dizer que Saul não tinha coração. Ele foi um cara que Deus reprovou. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a história de Salomão diz que Salomão era meio coração. Ele tinha um coração aqui e um coração lá. Ele queria andar com os pés nas 2 canoas. Então olha só, Saul não tinha coração, Davi era um homem segundo o coração de Deus e Salomão era meio coração. Entendeu um pouco da história? Tá bom? 40, 40 e 40. E agora, Saul morre. Saul morre e Davi, que era o segundo rei, tinha amizade com o filho de Saul que chamava Jonatas. E agora Davi faz a seguinte pergunta: tem alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? E aí vai ter a resposta. O texto continua e diz o seguinte: entraram no texto? Tá bom? Tá bom? Vamos continuar. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, quem é Mefibosete? Mefibosete é o filho de Jonas e neto de Saul. Estão entendendo a história? Tá bom? É esse camarada. Então, quando Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi, ele respondeu: sim, sou teu servo. Verso 7. Não tenha medo, Davi disse, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia, ele e a família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Verso 11. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenar. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse
fosse um dos filhos. Mefibosete tinha um filho chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, passou a comer sempre aonde? Decore isso. Mefibosete passou a comer na mesa do rei. E tem um detalhe no texto. Mefibosete, ele era o quê? Aleijado. E a história diz, daqui a pouco a gente vai ver, como é que Mefibosete ficou aleijado. Em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, chega a notícia na casa de Mefibosete, de Saul, chega na casa deles a notícia que Saul havia morto. Saul foi morto numa batalha. E era normal quando os reis eram mortos e vinha uma outra dinastia, a dinastia que assumia a monarquia, ela acabava com toda a família da dinastia anterior. Matava todos, servos, filhos, netos, parentes de segundo, terceiro, quarto, quinto grau, todos eram mortos. Quando a serva de Jonatas, que cuidava de Mefibosete, ouviu falar que Saul tinha morto e ouviu falar que vinham pessoas para matá-los, ela pega Mefibosete no colo, 2 Samuel 4:4, ela pega Mefibosete no colo e sai correndo. Quando ela sai correndo, ele cai do colo e fica aleijado das duas pernas. Essa é a história de Mefibosete. Ele fica aleijado. Por isso que o texto de 2 Samuel está dizendo, ele era aleijado. Isso possivelmente aconteceu na vida de Mefibosete, ele tinha entre 3 e 5 anos de idade. Ele fica aleijado das pernas e não consegue mais andar. E agora há uma expectativa, porque agora Davi está dizendo o seguinte, tem alguém da casa de Saul que eu possa? E tem esse Mefibosete, que era neto de Saul, aleijado de ambos os pés desde a sua infância. E pior, ele vive num lugar, ele é aleijado das pernas, e ele vive em um lugar chamado o quê? Lodebar. Vamos lá. 20 segundos de hebraico para vocês, tá bom? Debar significa pastagem. Lo é uma partícula negativa na linguagem hebraica. Está dizendo o seguinte, ele mora num lugar que não tem verde, deserto, um lugar que não tem pastagem, Lodebar, entenderam? Então ele é aleijado, e ele é aleijado sabe por quê? Ele foi vítima. A ama o pegou, sai correndo, ele cai, de onde ele cai, não sei a altura, como que foi, o texto não diz isso, mas diz que ele fica aleijado das suas pernas. No Ceará tem um ditado que diz assim, miséria pouca é bobagem, lembra disso? O seu avô morre e agora eles vão matar toda a família dele, Jonathan, seu pai, já se foi, e agora ama, querendo proteger, deixa ele cair e agora ele é aleijado. E pior dele ser aleijado, ele vive fugitivo. E ele vive fugitivo num lugar que não tem perspectiva de vida. Lodebar, um lugar que não tem nada verde, numa sociedade que não tinha indústria, todo mundo dependia da agricultura, e ele mora num lugar que não tem possibilidade de plantar para comer. Esse é Mefibosete. Pela lógica da época, eles deveriam ser eliminados, pois eles eram herdeiros da dinastia. E aqui eu quero fazer 3 afirmações para vocês, e você preste bastante atenção se você concorda ou não. A história de Mefibosete é a história da terra do esquecimento à mesa do rei. Lembra no final do texto quando eu disse para vocês, preste atenção, ele está na mesa de quem? Do rei. Sabe por quê? A história de Mefibosete revela algumas coisas para mim e para você. Sabe, a primeira delas é que a misericórdia de Deus nos alcança onde nós? Amém? Amém. O que é misericórdia? É Deus não permitir que aconteça com a gente o que deveria acontecer. A misericórdia de Deus nos alcança aonde nós estamos. Segundo, ela nos restaura apesar de quem nós somos. Em terceiro, ela nos coloca onde jamais imaginaríamos estar. Agora deixa eu afirmar isso com esses pontos e essas aplicações. A primeira dela nesse texto
o que Deus espera de nós, e a gente precisa ter a consciência que no nosso dia a dia, a misericórdia de Deus nos procura, amém? Amém? A misericórdia de Deus nos procura. Deixa eu dizer para você, o que a gente fez de bom para poder estar onde Deus nos colocou hoje? Alguns de nós, ou todos nós, nada. Foi a misericórdia de Deus sobre nós, amém? Amém. Foi a bondade de Deus sobre nós. Foi a bondade de Deus sobre nós. Foi a lealdade de Deus sobre nós. Resta alguém da casa de Saul para que eu possa ser bondoso com essas pessoas. E se a misericórdia nos procura, agora uma das marcas do discípulo de Cristo Jesus é que nós somos misericordiosos. Sabe por quê? Preste atenção nisso, por favor. Misericordioso é o modo de operação de quem teve um encontro com Jesus. Quem teve um encontro com Jesus sabe que a misericórdia o chegou, o perseguiu, o alcançou, o abençoou, e agora eu e você somos agentes da misericórdia do Senhor. E alguns de nós podem até dizer, você já viu aquela frase assim? Eu sou misericordioso e eu sou cristão, mas eu não sou bobo. Já ouviu a gente falando isso? Deixa eu dizer para você, não dá para dizer que a gente ama Jesus, é discípulo de Jesus, se a gente não tem prazer da misericórdia. E desculpe o que eu vou dizer, eu não quero ofender ninguém, mas as pessoas aí fora que não conhecem Jesus, elas estão esperando algo diferente de nós. E deixa eu continuar, porque eu não quero ofender ninguém, por favor, é só nos alertar. Você conhece, eu conheço também. Desculpe, mas tem gente por aí que diz que é discípulo de Cristo Jesus e que é insuportável. Você conhece crente chato? Né? Tem muito crente chato. E preste atenção, crente não pode ser chato. Crente tem que ser gente boa, amém? Amém? Amém. Crente tem que ser gente boa. A gente não tem que entrar nessas pilhas de discussões que tem por aí. A gente tem que ter prazer na misericórdia. Na misericórdia. E ser misericordioso não é concordar com tudo que os outros fazem. Deus é misericordioso com a gente, Ele concorda com tudo? Não. Aliás, as pessoas que mais me amaram, que mais foram misericordiosas comigo, foram pessoas que não concordaram com tudo que eu fazia. Foram misericordiosos. Ser misericordioso não é concordar com tudo. Ah, pastor, então vamos fazer o seguinte, segunda-feira eu vou chegar na minha empresa e é paz e amor, está tudo certo, você é misericordioso. Não, isso é conivente. Ser misericordioso não é ser conivente, não é ser chatos. Olha o que Davi está dizendo aqui. Tem alguém que não pode me dar retorno, porque Mefibosete é o quê? Aleijado. Pior, tem algumas traduções que vai dizer que a palavra Mefibosete significa Baal é meu advogado. Imagina alguém com um nome que o nome dele é o seguinte, o diabo é meu advogado. Imagina um negócio desse. Nome maldado, mora num lugar ruim, tem um trauma de infância, precisa ser carregado pelos outros. Esse tipo de gente pode te oferecer alguma coisa? Nada. Sabe esse negócio assim de ser bondoso com quem não tem nada para nos oferecer? Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus foi bondoso com a gente quando a gente não tinha nada para oferecer. Ele foi misericordioso. E eu e você temos uma marca. A marca do pecado sobre nós. E alguns de nós, abre parênteses aqui, alguns de nós precisamos lidar com alguns traumas que a gente tem. Porque eu fico imaginando Mefibosete. Ele não pediu para ninguém carregar, alguém foi carregar com uma boa intenção, o derrubou e agora ele precisa ser carregado o resto da vida. Alguns de nós temos traumas de infância. E sabe, alguns de nós carregamos alguns traumas que não foi provocado por nós, fizeram.
E a gente precisa lidar com isso. A gente tem que lidar com isso. Alguns vieram de famílias que era o preferido da família ou o preterido da família. Alguns vieram de famílias que tiveram desajustes financeiros, carregaram essa consequência e carregam até hoje. Traumas. E a gente precisa lidar com isso. E sabe uma coisa que tem? Quando pessoas fazem coisas para nós, na nossa infância, que nós carregamos até hoje, a gente costuma viver em função da opinião de outros. Em função da opinião de outros. E agora está alguém aqui que precisa carregar uma marca o resto da vida. Mefibosete não estava procurando o rei, é o rei que toma iniciativa. Portanto, é a misericórdia que precede a resposta. É o rei que vem ao nosso encontro. Aplicação sobre isso aqui. Deus é quem dá o primeiro, mesmo com os nossos traumas de infância. Amém? Amém? Tem um autor muito famoso que escreve muitos livros. E talvez você já leu algum livro dele. Eu não vou citar o nome, tá bom? E esse autor, ele cresceu na sua vida ouvindo do seu pai o seguinte: você é burro. Você não consegue nada. Os seus irmãos são inteligentes, você é burro. E ele cresceu com aquilo. E ele escreveu vários livros. E quando ele escreveu o 7º livro, o pai dele faleceu. É um grande autor. No 7º livro, o pai dele faleceu. E ele continuou escrevendo livros. E ele guardou aquilo que o pai dele falava no coração. E quando ele escreveu o 14º livro, ele escreve o seguinte, no seu 14º livro. Ele continuava escrevendo livros para provar para o pai dele que morreu que ele não era burro. Dá para entender? É gente que até com boa intenção nos carregou no colo, mas a gente caiu. E ficou marcas na nossa vida e a gente precisa lidar com isso. A gente precisa olhar com misericórdia para esses também. A misericórdia nos alcança, amém? Segundo, a misericórdia que alcança o esquecido. Por quê? Mefibosete estava em Lodebar, lugar sem pasto, lugar de esquecimento. Além disso, sua condição reforçava a sua invisibilidade. Ele era aleijado, ele era pobre, descendente de um rei rejeitado. Humanamente não havia esperança para Mefibosete. A aplicação que a gente pode trazer para nós é que não existe um lugar tão distante, ferida tão profunda ou passado tão pesado que a misericórdia de Deus não possa. Então diga comigo, eu queria que você lesse isso, eu queria que você guardasse o seu coração. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente carrega coisas no nosso coração que Deus não quer tratar, Deus não quer cuidar, Deus não quer nos tirar do deserto. E a aplicação desse segundo ponto é a seguinte, vamos falar juntos, vamos lá? Não existe lugar tão distante, ferida ou passado tão que a misericórdia de Deus não possa. Amém? Guarda isso com você. Guarda isso com você. Guarda isso com você. Terceiro, a misericórdia que não exige mérito, versos 6 e 8. Quem é o teu servo para teres olhado como um cão morto como eu? É assim que Mefibosete se olhava, como um cão morto. Mefibosete se apresenta com medo, ele espera julgamento, mas sabe o que ele recebe de Davi? Favor. Ele não negocia, ele não promete, ele não oferece nada. O resto de Deus não é pagamento, é misericórdia, é graça de Deus sobre nós. Sabe? Quando compreendemos a misericórdia de Deus, percebemos que não somos aceitos pelo que fazemos, mas pelo que Deus decidiu fazer por nós. Amém? Então sabe o que a gente deveria fazer? A gente deveria celebrar. A gente deveria celebrar. Porque Deus não olhou a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele. Deus não olhou se a gente está aqui ou ali. Deus, Ele decidiu nos amar. E é por isso que a gente pode ser misericordioso. Sabe por quê? Se você esquecer de tudo, lembre-se disso. A gente pode ser misericordioso. Sabe por quê? A gente tem a misericórdia de Deus sobre nós para poder dar para os outros. A gente tem. E você sabe qual o ápice da misericórdia? É gente bem resolvida, e gente bem resolvida não tem problema de perdoar os outros. Perdoe uns aos outros, seja bondoso com eles, como Deus em Cristo nos perdoou.
Talvez você possa dizer assim: pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que aconteceu comigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você conhece alguém que você gostaria que fosse promovido às mansões celestiais? Sabe aquela oração assim: Deus, transforme a pessoa. Se o Senhor não transformar a pessoa, o Senhor move a pessoa. Tem tanta igreja aqui em São José, move essa pessoa. Mas se o Senhor não transformou, não moveu, que o Senhor promova a pessoa. Você não precisa fazer essa cara de santo, que eu sei que você não é. Todos nós temos por perto de nós pessoas que nós não suportamos, pessoas que nos fazem mal, pessoas que talvez amanhã no trabalho, só de lembrar que vai ver aquela pessoa, começa a ter que enfrentar aquela situação. É para esses que Deus está dizendo: seja bem resolvido, porque Deus te aceitou. Olha que loucura que a gente está vivendo no nosso país. A gente não consegue conversar com pessoas que têm posição política diferente. Olha a loucura que a gente está vivendo no nosso país. Olha a loucura. Algumas universidades, se você quiser continuar nessa universidade, você precisa se tornar um fantoche e concordar com a posição política daquela... Imagina isso! Deixa eu te dizer uma coisa, e aí vai me complicar um pouquinho porque está gravando, mas eu vou falar. Alguns concursos públicos, alguns crentes não vão passar. Sabe por que não vão passar? Porque não é porque não tem capacidade, é porque se ele falar a verdade, quem corrige vai reprovar. Olha a loucura que a gente está vivendo. E é nesse meio que o Senhor está dizendo assim: o Evangelho nos faz ser bem resolvidos. E gente bem resolvida, gente bem resolvida com Deus, vai pedir graça para Deus e vai viver um ambiente de misericórdia, mesmo com aqueles que pensam diferente. Amém? Estão comigo? Amém? Olha que loucura que a gente está vivendo. A gente está vivendo um ambiente familiar que filho não está falando mais com o pai por causa de posição política. E sabe o que vai acontecer? Amanhã esses políticos vão embora e seu pai vai continuar? A sua mãe vai continuar? Sendo seu pai e sua mãe. Ou talvez a gente poderia citar mais uma vez o Augusto Nunes, um repórter, que disse o seguinte: defender político no nosso país é como ter uma crise de ciúme dentro do prostíbulo. Defender político no nosso país é como ter uma crise de ciúme dentro de um prostíbulo. E a gente está deixando de ser bem resolvido, de olhar para o outro com misericórdia. Gente que vive em Lodebar, gente que o diabo é seu advogado. Quarto lugar, a misericórdia ela nos restaura, amém? A misericórdia ela nos restaura. Davi age de forma graciosa e faz três coisas. Ele restaura as terras de Saul para Mefibosete, ele garante a provisão contínua e ele muda completamente a posição de Mefibosete. Olha só, Mefibosete deixa de ser esquecido e agora ele é lembrado. Ele é lembrado. Olha que bonito. Deus sabe o meu nome, Deus sabe o seu nome, amém? Deus nos conhece, Deus sabe quem a gente é. Segundo, ele era de pobre e condenado, agora ele é sustentado por Deus. A palavra de Deus diz que Davi vai dizer que ele foi homem, ele foi jovem, agora ele já é velho. E ele nunca viu um justo fazer o quê? Mendigar o pão. Ah, pastor, olha o país, olha o que vai acontecer, olha quais são as tendências. Deixa eu te dizer, levanta cedo, vai trabalhar, seja bom mordomo daquilo que Deus te deu na mão e não vai faltar nada na sua casa. Vou repetir, levanta cedo, vai trabalhar. Alguns precisam ser muito cedo, tá bom? Vai trabalhar. Gasta menos do que você recebe. Administra bem o que Deus coloca na sua mão. Não vai faltar nada na sua casa. Amém? Não vai faltar. Não vai faltar, porque Deus é misericordioso. Ele era pobre, agora ele é sustentado.
Eu não estou dizendo sobre riqueza, e tome muito cuidado, sabe? Porque tem alguns evangelhos por aí, algumas igrejas, que têm ensinado as pessoas a serem ambiciosas. Ambiciosas. Porque se você vier para Jesus, Deus vai te dar isso, não vai dar nada. Vai dar muito pelo contrário. Alguns de nós, para seguir Jesus, a gente vai perder até uns contratos bons. Sabe por quê? Porque a gente quer fazer o que é certo. Amém? Mas não vai faltar nada na nossa mesa, amém? Não vai faltar nada. Ele é uma ameaça, ele era uma ameaça, ele tinha ameaça sobre ele, e agora ele come com os filhos de Davi. Sabe a aplicação que eu trago aqui? Eu queria que você citasse comigo essa aplicação. A misericórdia de Deus não apenas perdoa o passado, mas ela redime? Amém? Dá para falar comigo? Vamos lá? A misericórdia de Deus não apenas, mas ela faz o quê? O seu futuro está garantido. Amém? O seu futuro está garantido. O seu futuro está garantido. Dia 9 de dezembro eu senti uma dor. Eu fui para o hospital, fiquei na UTI 13 dias. No hospital entre UTI, quase fiquei 13 dias. E aí, um dos enfermeiros chegou para mim assim, você é sempre de boa assim? Aí eu falei, estranho, né? Que alguém achando que eu sou calmo, isso é raro acontecer. E aí eu pensei em falar algumas coisas. Mas a única certeza que veio no meu coração é o seguinte: aonde eu estiver, o meu futuro está garantido. O seu futuro está garantido. Amém? Quem confessou o Senhor como seu Salvador, o nosso futuro está redimido. Nosso futuro está garantido. A gente não precisa ter medo. O nosso futuro está garantido em Jesus Cristo. Por quê? O nosso Deus é um Deus de toda misericórdia. Nosso Deus é o Deus de toda misericórdia. Quinto e último, a misericórdia nos convida à mesa. A palavra de misericórdia a Mefibosete é: tu comerás pão para sempre à minha mesa. E eu fico imaginando, né? Mefibosete sem as pernas. E quando ele senta à mesa, todo mundo está? A mesa está aqui, a mesa esconde aqui embaixo. Só vê aqui em cima. Na mesa está todo mundo? Está todo mundo o quê? Igual. Amém? Um dia, eu e você sentaremos nessa mesa da comunhão. A palavra de Deus diz que um dia nós sentaremos nas bodas do Cordeiro à mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo. A mesa da identidade, da honra, da permanência. Em um detalhe poderoso, a mesa do rei, as pernas aleijadas não aparecem. A graça cobre aquilo que nos envergonha. Amém? Diga comigo, a graça cobre aquilo. Sabe por quê? Eu e você temos coisas que nós fazemos que nós temos até vergonha de falar para Deus em oração. A graça cobre aquelas coisas que nos envergonham, aqueles traumas que nos envergonham. A graça do Senhor cobre. A aplicação prática é que em Cristo não somos apenas perdoados, mas somos o quê? Adotados. Então, deixa eu dizer para você, o que Deus espera de nós em 2026 é que a gente julgue as pessoas não pela sua aparência, mas por aquilo que elas são em Cristo Jesus. Amém? E aí, sabe por que a gente vai perdoar e a gente vai ser misericordioso? Sabe por quê? Porque Deus em Jesus fez isso com a gente. Quem entende que foi perdoado com Deus, tem perdão para oferecer. Ah, pastor, mas você não sabe da minha história. Deixa eu dizer para você uma coisa da minha história. Eu já carreguei mágoa no coração, que todo dia, de manhã eu tinha que orar e perdoar a pessoa. Sabe por quê? Eu não conseguia uma vez só. Uma vez só. Todo dia. E durante o dia, às vezes eu lembrava da pessoa e eu sentia raiva. Credo, pastor, você sente isso também? Eu sentia raiva. Então eu parava e dizia o seguinte: eu não posso continuar carregando isso no meu coração. Sabe por quê? É aquela sensação de tomar veneno e querer que o outro morra.
Eu não dou conta de carregar isso no meu coração. E aí, algumas vezes por dia, eu parava quando lembrava e falava assim: Senhor, me ajuda a manter esse perdão nos próximos minutos. Até o dia em que eu consegui lidar com isso de maneira mais tranquila. Francis Bacon vai dizer o seguinte, ele vai citar Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um grande psiquiatra que viveu judeu, que viveu debaixo do movimento nazista e foi para o campo de concentração e sobreviveu no campo de concentração por muito tempo. E no campo de concentração ele começava a observar as pessoas e fez escritos maravilhosos. E agora eles vão citar um ao outro e vai dizer o seguinte: a questão não é o que fizeram contra você. Sabe por quê? Porque eu e você não temos controle do que os outros fizeram com a gente. Em algum momento da nossa história, alguém nos pegou no colo e deixou cair e a gente teve problema. E a gente não pediu para ir no colo, mas aconteceu. A questão não é o que fizeram contra você. A questão é o que você vai fazer com o que fizeram contra você. A Bíblia vai dizer o seguinte: você quer viver um 2026 bem? Você quer avançar na vida? Amém? Querem? Amém? Amém. Faça o quê? Seja misericordioso. Resolva isso na sua vida. E o ápice da misericórdia, sabe o que é? Não é olho por olho, não é dente por dente. O ápice para buscar a felicidade a partir da misericórdia é dizer o seguinte: eu não vou carregar esse fardo comigo. Deus já resolveu e eu vou perdoar em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. E eu queria fazer um apelo com você nessa noite. E o apelo é o seguinte: esse ano 2026, você vai ser ofendido. Não é o desejo meu, não é praga minha, por favor, não entenda assim. Mas nas nossas relações nós vamos ser ofendidos e vamos ofender. E a gente precisa ser bem resolvido nisso. A gente precisa zerar 2025 com pessoas que a gente não foi misericordioso, e a gente precisa falar assim: Senhor, eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso resolver isso aqui. E talvez alguém que te ofendeu não te procurou e não vai te procurar. E talvez essa noite você pode orar a Deus e falar assim: não precisa me procurar, não precisa verbalizar nada, mas eu preciso resolver isso. E eu quero ser misericordioso com essa pessoa. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui e vai conviver com essa pessoa, porque algumas pessoas são tão tóxicas na nossa vida que a gente não pode conviver perto dessas pessoas. Mas você vai dizer: Senhor, eu quero virar a página. Eu preciso viver 2026 não carregando esse fardo. Eu preciso resolver isso. Mas se em 2026 você for injustiçado, você for ofendido, lembre-se: feliz é quem é misericordioso. Feliz é quem é ofendido e não deixa a ofensa entrar na sua corrente sanguínea, entrar no seu coração, entrar na sua mente, entrar na sua agenda, mas antes da ofensa entrar dentro do seu corpo, a gente diz: Senhor, me ajuda a tratar isso. Me ajuda a tratar isso. Felizes são aqueles que são misericordiosos, porque quem é misericordioso é bem resolvido, é gente madura. O que o Senhor exige de nós em 2026? Que a gente ande com a cabeça erguida, bem resolvido, misericordioso, assim como Jesus foi misericordioso com a gente. Faça essa oração, antes de conquistas, que em 2026 o meu e o seu coração possa estar alinhado com o Senhor. E que é um coração que agrada ao Senhor, um coração misericordioso. Gente que tem prazer em não pagar o mal com o mal. Sabe por quê? Quando a gente decide isso no nosso coração, Deus guerreia as nossas guerras. Deus guerreia as nossas guerras. É assim que oramos, ó Deus. É assim que nós pedimos. Sabe por quê? Porque um dia o Senhor nos tirou de Lodebar.
Um dia o Senhor preferiu não olhar para as nossas marcas, mas o Senhor agiu com misericórdia. É assim que o Evangelho chegou até nós. E o Evangelho é o povo da misericórdia. É o povo da misericórdia. E deu certo porque nós estamos aqui nessa noite. E vai continuar dando certo. E nos ajude a ser o povo da misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amém? Fique